hoje em dia é muito difícil alguma coisa me abalar, sabe? Eu falo, pra mim, problema hoje é saúde, porque a saúde a gente não controla, né? Tem que botar na mão de Deus, ter fé, acreditar. Pra mim é Deus acima de qualquer coisa. Então, tudo que Deus manda pra mim, eu acho que ou é provação pra mim, evolução, ou é aprendizado, ou é livramento de alguma coisa. Então, eu acho que quando você entrega a sua vida 100% pra Deus e você começa a trabalhar dessa maneira, você tá sempre tentando tirar o aprendizado das coisas que não aconteceram conforme você gostaria. Porque nem sempre as coisas que não acontecem do jeito que a gente gostaria são ruins. O primeiro momento a gente vê como ruim, né? Aí a gente reluta, ai, por que tá acontecendo isso comigo? Não sei o quê, mas tudo tem um porquê, eu acho. Tudo é pra você aprender, evoluir. E se você pega isso, você aprende e segue o caminho. Cara, aprendi, então bora tocar o barco, né? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Dono de Salão. Meu nome é Bruno Araújo e eu estou aqui para você, proprietário de salão de beleza, dizer a você que, independente de qual seja as circunstâncias que você está no momento, nós estamos aqui para motivá-lo. Motivá-lo a não desistir dos seus sonhos, motivá-los a não fechar a porta do seu salão, porque o dia difícil ele chega para todos. Nós não estamos aqui dizendo que vai ser mais fácil, mas queremos afirmar que pode ser mais leve. Aqui no Dono de Salão nós trazemos pessoas que construíram a sua história, que estão superando seus desafios, histórias reais, para você entender que outras pessoas já passaram por aquilo que de repente você esteja passando nesse momento. Então, eu quero muito, de forma muito agradecida, de uma forma muito feliz, receber aqui Rafaela de Lassi. Rafaela, muito obrigado Eu pela que sua agradeço, um participação. prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente já se conhece, né? Fico muito feliz pelo convite e de poder aí agregar na vida do pessoal da área da beleza, que é um pessoal sofrido aí. Quem não tá na área da beleza e não sofreu, eu quero que jogue a primeira pedra, porque é impressionante, né? Como todo mundo tem uma história para contar. Exatamente. E o nosso intuito é trazer realmente as histórias reais, Sim. histórias não de pesquisas que a gente fez, mas história real, pessoas que passou o perrengue ali lá atrás, que superou, que chorou, que se sentiu sozinho e que hoje está aqui para Para poder contar a sua motivar, história. né? Para motivar as pessoas aí que desistir não é uma opção. Não é, se for para desistir, desiste de desistir. É isso aí. Legal, desista de desistir, é isso aí. Rafa, antes da gente entrar um pouco assim dentro da parte do salão de beleza, a gente entende que antes do CNPJ existe um CPF, Existe. né? Aham. Então eu gostaria de te conhecer, as pessoas que ainda não te conhecem, falar um pouco da sua história, de onde você veio, se você é daqui de São Paulo mesmo. Eu sou daqui de São Paulo, né? São Paulo capital, nasci lá e morei lá a vida inteira, apesar de já ter pulado aí por vários lugares, né? O meu pai é espanhol, veio de Barcelona com 22 anos, contratado para ser auxiliar de cabeleireiro, Aham. né? Para ter uma perspectiva de vida melhor, sabe? E meu pai abriu um salão, depois de uns 5, 6 anos, ele abriu o próprio salão, ali na Bela Sintra com Oscar Freire, nos Jardins, né? E meu pai foi um sucesso, né? Ele ficou lá 50 anos, teve 6 filhos, 5 de nós somos cabeleireiros e eu sou a caçula. Então eu nasci dentro de salão, né? E eu vi os meus irmãos todos na área, né? Eu sou a caçula e meu irmão mais velho é 20 anos mais velho que eu, né? Quando eu comecei na área, eu não pensava em ser cabeleireira, jamais, né, porque eu via ali meus irmãos se matando, meu pai trabalhando de sábado, aquela loucura, né. Então, eu falei: "Não, não quero ser cabeleireira". Apesar de eu fazer o meu cabelo muito bem, porque eu tinha cabelo cacheado, então, né, na adolescência você é super vaidoso, né. Aham. Então eu escovava muito bem meu cabelo, e aí eu falei: "Que eu vou fazer de profissão que caiba dentro da empresa do meu pai, que não seja ser cabeleireiro?". A minha irmã, que é 1 ano e meio mais velha que eu, ela já tinha entrado na faculdade de administração e ela trabalhava dentro do salão na parte administrativa, né. Falei: "Não, não dá para ser administração, tem que ser outra coisa". Falei: "Ah, vou fazer marketing". Porque o marketing do salão tá ultrapassado, né, era um salão quando eu
tinha 17, 18 anos, meu pai já estava há muitos anos no mercado, então ele já teve o boom dele e já estava começando a dar aquela caída, sabe, porque meu pai já estava começando a se aposentar também. Falei: "Ah, vou fazer marketing". Nem sabia se era o que eu queria, mas eu falei: "A empresa do meu pai vai ficar para nós, né, então eu tenho que fazer alguma coisa que". E aí eu comecei a fazer marketing, e aí ao mesmo tempo eu queria ganhar o meu dinheiro, e aí eu comecei a trabalhar de auxiliar no salão. Fazendo escova, mas só porque eu queria meu dinheiro, não era Aham. por nada, por amar aquilo. E aí depois de 2 anos eu não queria mais fazer faculdade, e aí falei para o meu pai que eu queria ser cabeleireira. Porque eu odiava a faculdade, eu odiava estudar, e aí eu vi que aquilo não era para mim. Nós temos algo em comum. É. E aí meu pai aí eu falei: "Ó, eu vou terminar a faculdade para entregar o diploma para vocês, porque eu não". Ele falou: "Não, então você vai estudar para ser cabeleireira". E meu pai sempre mandou todos os meus irmãos pra Europa para estudar mesmo, tipo faculdade, assim, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. E aí eu morei um ano na Inglaterra, morei um ano na Espanha, só fazendo as melhores escolas, né, Vidal Sassoon, Llongueiras, Toni Gaye. E aí quando eu voltei cabeleireira. E aí meu pai sempre abria um salão e jogava um filho pra tomar conta, né. Eu quebrei 2 salões do meu pai. Não É. tinha experiência, né, não tinha. Era boa cabeleireira, mas era muito nova, e aí tinha muita insegurança, até para atender cliente, não entendia nada de gerir um salão, né, e aí muito nova, né, você não entende nada e acaba que você enfia os pés pelas mãos, e e foi muito difícil, né, porque você carrega esse peso, então, um foi em Campinas, eu fiquei lá um ano, e depois eu fui para os Estados Unidos. Trabalhei no Salão dos Jardins, trabalhei com meu irmão no De La Laça do Morumbi também, e aí eu fui para os Estados Unidos, que meu pai tinha um salão lá também, e acabou que não deu certo, e lá eu passei uns perrengue, viu. É, Vixe Maria. e a falência, né, quando a gente quebra, ela ela causa um buraco emocional, um buraco no coração tão grande, Nossa. porque você fala assim, não é só a porta que se fechou, Não, é porque você se sente um fracassado mesmo. é quando você eu já passei por esse não nada da beleza, mas em 7 vezes eu apaguei a luz pela última vez, né, a pior coisa é quando você apaga a luz e você fecha a porta ali que ali são os sonhos desce. Vai tudo embora, e aí você fica olhando onde foi que eu errei, e aí acaba que, ainda mais quando acontece essas coisas, é muito para o ser humano é muito difícil ter autorresponsabilidade, né. Então a gente está sempre culpando os outros, né, então eu acho que isso é uma coisa que também falta nas pessoas, sabe. Eu acho que quando você assume a autorresponsabilidade, você fica mais forte, porque você sabe aonde que você tem que arrumar. Aí quando você joga a culpa no outro, você não tem responsabilidade sobre o outro, você não muda o outro, mas apesar de ser mais fácil você jogar a culpa no outro, mas, você fica imponente, né, porque daí você fica com aquele lance de fracasso, e acaba que você culpa o outro, porque você não quer culpar você mesmo, né. Você prefere colocar uma venda nos seus olhos É, do que olhar para si, porque a é isso. solução, de fato, de qualquer problema, ela está dentro de nós Dentro de mesmos. nós, exatamente. Eu Então quando você assume a entender autorresponsabilidade, você vê que você encara o mundo de outra forma, eu acho que você encara até com mais força. e você também, quando você tem essa autorresponsabilidade, você entende que isso eu posso fazer, isso não está na minha competência, então eu vou buscar quem possa resolver esse problema aqui. É isso aí. E muitos salão de beleza, eles acabam fechando porque, acredito que na sua história foi um pouquinho parecido, é porque você estudou para algo, mas faltou aqui a parte de gestão. Sim, eu acho que como falta nas escolas e em qualquer profissão, né, eu acho que nas escolas mesmo, devia ensinar sobre finanças, sobre política, né, sobre gestão, porque eu acho que se você começa desde pequeno, né, na hora que você se forma ali da escola, fica tudo mais nítido, né, até para qual faculdade que você quer fazer ou para qual profissão que você quer ir, né, mas eu acho que isso é falho no nosso país, infelizmente, mas realmente para na nossa área, né, do pessoal da área da beleza é mais ainda. E essa parte na escola, a minha filha estuda aqui, eu falei com ela assim, falei: "Filha, suas amigas
estão ali, suas mães tudo, vou usar uma expressão, suas mães têm dinheiro, vende alguma coisa para ela. É. Aí eu lembro que eu falei assim: "Olha, Bruna, eu vou te dar aqui R$ 1.000 de presente de aniversário, tá? Você tem opções de pegar esse dinheiro, torrar ele todo, ou você pode fazer 500 você investe, e aí eu vou te pagar um juros sobre o seu dinheiro, 200 você torra, 100 você devolve o dízimo aqui, que é um princípio, e 200 você joga para risco, você compra coisas para revender Sim, e pra multiplicar multiplicar, o seu né. dinheiro. Você quer fazer dessa forma ou você quer torrar o dinheiro todo?" Ela falou: "Não, vou seguir seu conselho." Aí a gente pegou R$ 200, foi lá no 25 de março, compramos lá um monte de coisa, maquiagem, sabe, era marca-texto, Sim. embrulhei aquilo tudo ali, fiz uma lista, levei. Aí pronto, falei: "Bruna, vai vender na escola." E ela começou a vender, cara, deu 3 horas, né, ela entrou às 7, deu 10 horas da manhã, a diretora lá do Mackenzie me ligou e falou assim: "Ah, ô pai, a Bruna tá vendendo algumas coisas na escola, não pode." Aham. Aí eu falei assim, eu não quis dizer que foi eu que falei pra ela Lógico. vender. Falei: "Sério, eu vou conversar com ela." Só que assim, a escola não devia reprimir, ela devia criar uma feira para os alunos venderem, pra É, ele já ter essa mentalidade. concordo, Porque concordo. o empresário lá na frente, se ele não tiver a mentalidade que ele precisa vender, não adianta só ser bom, preciso me posicionar e preciso Não, vender. e você precisa saber vender, né, não basta simplesmente você não pode pegar qualquer pessoa, jogar numa loja e falar: "Vende roupa". Tem gente que tem o dom, que vai lá e vende até a mãe, tem gente que não vai conseguir, não adianta, então é coisa que você precisa aprender mesmo, né, mas a grande verdade é que o brasileiro é preguiçoso para muita coisa, né. Então acaba que tem aquele ditado que fala: "Ah, o jeitinho", porque brasileiro tudo dá um Dá jeitinho, uma tudo dá um enrolada. jeitinho, tudo dá um jeitinho, mas nessa não aprende nada, né. É. E aí nesse não aprender nada que vem os grandes tombos, eu acho. E muita gente acha que é isso aí. Ah, não, ele sabe vender, venda é pra ele, mas na verdade você aprende, de Uhum. fato. Exatamente. Eu lembro que eu fui trabalhar, a primeira empresa de vendas foi na TIM, a TIM de Sim, telecom, aham. eu vendia porta a porta. Eu lembro que a última coisa eu sempre falava com os meninos que trabalhavam comigo, eu falei assim: "Cara, eu entro em qualquer empresa, menos em salão de beleza." Como É que é? difícil, é difícil. Eu tinha uma vergonha tão grande de entrar em salão de beleza, eu não entrava. Aí eu fazia prospecção assim, aí era salão, pulava, era salão, pulava. Aí hoje eu já entrei pessoalmente, depois que eu entrei na área da beleza em 2014, eu entrei em mais de 1.200 salões de beleza, pessoalmente Mas mesmo. você vê como a gente paga a língua, né. É. Mas você sabe que teve uma época da minha vida que eu tinha vergonha de falar que eu era cabeleireira. Porque eu estava no meio de uma gente que todas as minhas amigas eram formadas em faculdade, e estavam empreendendo, e trabalhava na empresa do pai, e estava, né, e aí advogado, e médico, e arquiteto, e engenheiro, e não sei o quê, e a Rafaela cabeleireira, sabe. E, nossa, eu tenho tanto orgulho do que eu sou hoje, mas tanto orgulho, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que eu acho que tem isso também, né, a gente tem que amar o que a gente faz, porque senão você não vai ter sucesso. Não vai Não vai, se e você não amar o que você faz, você não vai ter sucesso, porque não tem como você vender, não tem como você fazer bem feito algo que você não gosta. é, e o amor é uma decisão diária, É eu isso aí. decido amar, né. É isso. Então eu não preciso: nasci já sou apaixonado pela minha profissão", mas eu posso me apaixonar por ela todos os Sim. dias. Eu posso tomar a decisão de dar o meu melhor e fazer ele todos os dias bem feito e a o amor ele vai nascendo de forma natural. É, igual a sementinha, né, que falam tem que regar todo dia, igual é em casamento, que se você não regar, a planta morre, Nó. né, você tem que todo dia ir ali, botar o seu empenho, a sua dedicação, o seu amor, o seu aprendizado, né, porque eu acho que a gente está sempre aprendendo, eu acho que a pessoa que acha que aprendeu tudo, essa daí o Tá. tombo vai ser grande, porque, a gen sempre tem coisa para aprender, sempre. Eu falo, né, o meu marido até é risada que ele fala: "Meu, é verdade, eu gosto de ser a pessoa mais burra da mesa sempre, Eu também, se eu tivesse porque eu quero estar sempre eu tenho sede de aprender". E se você está numa mesa onde você está só ensinando, você nunca vai aprender. você não vai aprender, você não vai evoluir e, cara, é muito ruim, É, né, às vezes eu sento em algumas mesas assim e falo: "Cara, eu tô na mesa errada, não tô aprendendo é nada." isso aí. A pior coisa que pode acontecer
no final do dia você olhar assim: "Cara, o que que eu aprendi hoje? Nada". É, por isso que eu acho que a gente tem que rever muito, né, as pessoas que a gente convive, né, que diz que a gente é as 5 pessoas que a gente mais convive, né. Isso. Então a gente tem que sempre estar revendo, né, as pessoas, porque às vezes você tá perto de pessoas que você fica, mantendo ali do teu lado, às vezes porque tem anos de amizade, mas a pessoa tá num grau de evolução tão abaixo do teu, que a pessoa fica te prendendo, sabe. E acaba que você convive com essas 5 pessoas, você vai ser essas 5 pessoas. É, Então você tem que estar sempre com pessoas que te motivam a ser melhor, né, que estão te ensinando, que você tem sempre coisa para aprender para você crescer, porque tem que ir para frente, né, não dá para ir para trás, não dá. não dá para olhar para trás, né, então para você sempre, viver o presente e caminhar e crescer e subir os degraus, você tem que olhar para frente, então E pra você mudar, né, você precisa encerrar ciclos e começar novos, sim. né. Então: "Ah, cara, te amo, mas daqui pra frente não dá mais". É, isso aí. Mas as pessoas têm medo, né, o medo bloqueia as pessoas de viverem coisas extraordinárias, né, eu durante um certo tempo da minha vida, depois que eu morei 7 anos nos Estados Unidos, fechei o salão do meu pai, eu ainda fiquei lá um tempo e aí eu fiz de tudo, fiz até faxina grávida, com a barriga desse tamanho, porque acaba que você tá ali que não é sua área, você tá tentando sobreviver e aí grávida e aí, ixi. Meu ex-marido era alcoólatra, dependente químico, não parava em nenhum emprego e se levando tudo nas costas com bebê, grávida. Nossa, eu já cheguei no fundo do poço, Bruno, e cavei mais um pouco, sabe. Meu Deus. Mas, eu falo, eu não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso, porque, a dor é a fraqueza indo embora. Então quando você passa pela dor, você está sempre se tornando mais forte, sempre, sempre se tornando mais forte. Então quando você tem óbvio que quando eu vivia isso, eu não tinha, né, essa maturidade de enxergar isso, então acaba que eu sofria muito, tive depressão, um monte de coisa, mas hoje em dia é muito difícil alguma coisa me abalar, sabe. Eu falo para mim problema hoje é saúde, porque a saúde a gente não controla, né, tem que botar na mão de Deus, ter fé, acreditar. E para mim é Deus acima de qualquer coisa, então tudo que Deus manda para mim, eu acho que ou é provação para minha evolução, ou é aprendizado, ou é livramento de alguma coisa, então eu acho que quando você entrega a sua vida 100% para Deus, e você começa a trabalhar dessa maneira, você está sempre tentando tirar um aprendizado das coisas que não aconteceram conforme você gostaria, porque nem sempre as coisas que não acontecem do jeito que a gente gostaria, são ruins. O primeiro momento a gente vê como ruim, né, aí a gente reluta, aí: "Ai, por que que tá acontecendo isso comigo e não sei o quê", mas tudo tem um porquê, eu acho, tudo é para você aprender, evoluir, e se você pega isso, você aprende e segue o caminho: "Cara, aprendi, então bora É. tocar o barco", né. Quando você tá falando da dor, a dor, a desilusão, o fracasso, eh, pelo menos na minha opinião, é muito importante, contribui demais É para o essencial, crescimento. é essencial. Eu É o olha, que fortalece a gente, é o que é, torna a gente forte. Então quando eu falo que a dor é a fraqueza indo embora, é para você ficar forte. porque se não fosse as empresas ali que eu fechei, que eu chorei, que eu fiquei ali, eu não me formaria hoje. Aí hoje quando vem um vento, cara, eu já passei por coisas tão piores, É isso, não é nada, né, e você já sabe até que você fala: "Ih, nem vou me abalar com isso", tipo, eu falo, pra mim problema é saúde, eu acho que o resto a gente tem que arregaçar a manga, tem que ir atrás, tem que lutar, tem que batalhar, né, porque as coisas não caem do céu, não adianta ficar esperando, o coleguinha, o vizinho, o parente ficar te estendendo a mão, você tem que arregaçar a manga, ir lá e fazer a coisa acontecer, porque ninguém vai fazer por você. eu acho que você não pode abrir mão dos seus sonhos, você tem que ter ali, ó, o meu destino é chegar neste ponto. Agora, no meio do caminho vai trocando. Nossa, mas vai ter muita coisa no meio do Recalcular a caminho, a rota. pedra, vai ter que recalcular a rota, mas o importante é não desistir, né. É o que você falou, é desistir, De a única coisa que pode é desistir de não desistir, é isso aí. Então acho que é isso, eu acho que isso é o que faz a gente ir mais longe e acho que esse é o propósito de todos nós aqui. E aí a gente estava falando, né, que a gente tem os perrengues, você já contou aqui um pouco, às vezes a pessoa olha
para o outro que está num momento de destaque, ela não imagina o que vem por trás, né? Não, as pessoas olham e falam eu te falei antes de começar aqui o podcast, o sucesso, ele ele não vem do nada, ele vem de repente, mas ele não vem do nada. De repente ela cresceu no Instagram, de repente ela ficou visível, de repente o salão dela tá lotado, mas não é do nada o salão dela ficou lotado, não é do nada que ela ficou conhecida, não é do nada que o Instagram dela bombou, né, nossa, tem tanto suor, tem tanto sofrimento, tanto aprendizado, tanta luta por trás, né, que é fácil para as pessoas falarem, né, mas é isso, eu já comecei do zero várias vezes também, e tá tudo bem, o importante é que se você tiver saúde para começar do zero, o importante é não desistir. A gente estava até falando aqui um pouquinho na pandemia, aquela época da pandemia. A pandemia ela serviu para mostrar que de fato quem quer realmente faz. É isso aí. Independente, porque era uma circunstância totalmente adversa, Sim. né? E conta um pouco dessa parte que você estava comentando, seu celular no carro. Vamos lá, bom, aí eu resolvi voltar dos Estados Unidos, né, minhas filhas eram pequenas, eu não aguentava mais ficar, nossa, uma luta lá, né, sem ninguém por perto de família, né, eu sou muito família para dar pelo menos um apoio, né, então eu resolvi voltar para o Brasil, e aí o meu pai já tinha vendido o salão dele e se aposentado. Então aí tinha que era eu por eu mesma, né. Foi aí que eu vim para Alphaville, vai fazer quase 14 anos. E comecei do zero, né, sem nenhuma cliente. O Leste, na época, os donos era Adriano e o Fábio, me aceitaram sem ter nenhuma cliente, até por conta do meu sobrenome, né, que era de peso. E lá eu comecei a plantar minha sementinha, a conquistar minha clientela uma por uma. E isso foi em 2011 para 2012, né. E aí fui, cresci, conquistei minha clientela, mudei de salão, né. Cabeleireiro tem essa mania, né, de ficar mudando de salão para tentar sempre algo melhor, né. Aham. E acaba que é uma profissão meio prostituída, eu falo, porque se o salão do lado oferecer, um pouquinho a mais, o profissional tá indo, né. E aí o dono do salão acaba perdendo aquele faturamento da noite para o dia, e é uma guerra isso daí, né, Daqui a dentro do pouco salão. sai daquele, Já vai pra outro e fica rodando. e eu até cheguei onde eu cheguei hoje, porque eu não queria mais viver essa guerra, né, dentro do salão. Bom, enfim, estava ali no salão, estava insatisfeita no salão. Era um salão que eu estava trabalhando há pouco tempo, que tinha me feito umas propostas, para eu estar ali dentro, já que eu já tinha uma clientela boa, né, então eles fizeram uma proposta meio irrecusável, e já na primeira quinzena eu já vi que o que eles me propuseram eles não estavam cumprindo. E ficava sempre aquela infelicidade ali dentro, toda vez que você ia receber parecia que estavam te roubando, e os colegas sempre falando mal do dono, e o dono nunca cumprindo, enfim, né. Eu estava faz 8 meses e eu falava: "Cara, eu preciso sair desse salão e eu preciso abrir meu salão, preciso abrir meu salão, preciso abrir meu salão", mas eu também não quero que seja essa guerra que é entre dono e profissional, profissional trabalhando infeliz, sempre reclamando de comissão, de taxa, de não sei quê, enfim, né, se você entrou dentro do salão, você deve ter Aham. escutado isso infinitas vezes, e para o dono também sempre carregando o profissional nas costas, né, porque acaba que ele é um CLT disfarçado de autônomo, né, porque tem a cobrança como se fosse CLT, enfim. Aí eu falei: "Meu, eu preciso abrir um negócio onde as pessoas trabalhem feliz, trabalhem feliz, trabalhem feliz", e eu já com essa ideia na cabeça, de repente pandemia, bum, sonho vai por água abaixo, né. Nossa, pandemia foi complicado. E aí, eu mãe solteira, falei: "Cara, se eu ficar 15 dias sem trabalhar", porque cabeleireiro nunca tem nada guardado, nunca se prepara para o pior, nunca se prepara se vai quebrar um braço, nada, é impressionante. Tá sempre ali no limbo, sabe. Falei: "Cara, se eu ficar 15 dias sem trabalhar, eu não pago as contas da minha casa, tipo, vai faltar comida em casa". Fiquei desesperada. Eu lembro que os salões fecharam numa sexta, tudo, né, Aham. o comércio fechou 19 de março de 2020, era uma sexta-feira. E eu cheguei pra dona do salão e falei: "Cara, vamos fazer um salão a domicílio,
vamos fazer antes que todo mundo faça, vamos fazer. Eles não deram muita bola, provavelmente estavam preocupados, né? Como que vai fazer para sustentar? Aí eu falei, ó, se vocês não fizerem, eu vou fazer. E aí eu peguei e tinha o contato de todas as minhas clientes salvas, até das clientes que já não eram mais minhas, eu tinha uns 750 contatos. Mandei uma lista de transmissão para todo mundo. Falei, ó, se você precisar, eu vou trabalhar com roupa de astronauta, propé, máscara, capa, álcool, tudo que você precisar, só me chamar, eu estou à disposição. Montei um salão dentro do meu carro, joguei tudo no porta-mala do meu carro, comprei um lavatório portátil no Mercado Livre. E na quarta-feira seguinte, a primeira cliente me chamou. E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu não parei mais, porque os profissionais demoraram muito, né, para começar a atender. E aqui a Alphaville, você sabe, é meio que uma bolha, né? Aham. Então aqui os condomínios, tem o grupo de condomínio, as pessoas começaram, pelo amor de Deus, meu cabeleireiro não está trabalhando, alguém conhece alguém para vir pintar minha raiz? A Rafaela. A Rafaela. E aí eu comecei a trabalhar igual uma louca. E aí eu recebia 100% da cliente. Já não passava pelo salão, né? Aham. E aí as clientes me pagavam direto, e aí com esse dinheiro eu pagava o meu produto e pagava a minha auxiliar que estava no dia comigo. Na época eu tinha 3 auxiliares, e aí no começo eu começava a levar uma por vez para ajudar elas, né? Tomou uma proporção tão grande que acabou que eu começava a levar as 3, aí eu ia nas casas, juntava a família, sabe? A mãe, a filha, a tia e não sei o quê, e acabava que montava um salão na casa, minhas auxiliares cada uma atendia uma, eu fazia reflexo em outra, e eu nunca ganhei tanto dinheiro igual naquela época, atendendo muito menos pessoas, porque no salão eu conseguia atender 5, 6 de uma vez, né, com as auxiliares ali entrando e saindo. Na casa, no máximo era a família ali, 2, 3. E aí eu falei: "Cara, nunca não vai dar mais para voltar para salão e ficar pagando comissão". E aí, tomou uma proporção muito grande, aí depois de uns meses, tinha uma maquiadora que tinha uma sala comercial que ela estava a ponto de fechar, e aí ela começou a oferecer o espaço para os cabeleireiros, né, aqui todo mundo conhece todo É. mundo, e eu falei: "Cara, vou começar a atender lá, porque daí eu consigo atender várias, né, de lugares diferentes, né, não sendo da mesma família". E aí tinha varanda, e aí tinha um lavatório, 3 cadeiras, aí eu investi, coloquei mais um lavatório, coloquei mais 2 cadeiras. E aí eu falei: "Ó, vamos fazer o seguinte, eu não quero mais voltar para salão, só que ao mesmo tempo eu também não quero aquela guerra que é de comissão da lei salão parceiro. Vamos fazer o seguinte, a gente divide as despesas, você paga metade, eu pago metade, tudo que eu ganhar é meu, tudo que você ganhar é seu. As suas clientes vão fazer cabelo comigo, as minhas clientes vão fazer sobrancelha e maquiagem com você. A gente bota umas manicures, elas também pagam um valor fixo de aluguel da cadeirinha. Aí a gente pega esse valor delas, abate das despesas, o que sobrar, que faltar, você paga uma parte, eu pago outra e todo mundo trabalha feliz". E aí, sem querer, eu criei um sistema que hoje é chamado de sistema Authentic, eu dou mentoria sobre esse sistema, ele não existe. A gente investiu, numa pesquisa absurda para ver se existia algo parecido no mundo, Hum. não tem. A gente investiu uma fortuna. Meu marido é meu empresário, é meu sócio no sistema Authentic, e ele foi atrás para e assim a gente criou um sistema de gestão que tira a dor tanto do dono de salão, quanto dos profissionais, onde todo mundo trabalha em harmonia, onde é justo, a administração é totalmente descentralizada, todo mundo assume sua autorresponsabilidade, né, do que é a sua parte dentro de um espaço de beleza. Cara, todo mundo ganha mais, lucra mais, todo mundo tem autonomia de verdade, de agenda, de tempo, financeira. Cada um cuida da sua parte, todo mundo trabalha feliz. Para o dono do salão, o salão, trabalha sozinho, então ele consegue ter muito mais tempo para investir em outros salões, para ter tempo com a família, para ter férias, está lucrando mais, as contas do salão estão pagas, o profissional está feliz porque é autônomo de verdade, pode atender fora se quiser, pode tirar férias, enfim.
E hoje em dia é um sistema que, nossa, eu já tenho mais de 100 salões implementando, é 100% feedback positivo Aham. e cara, a pessoa, perdeu o medo da mudança e com isso eu criei algo que ajuda todos os profissionais e todos os gestores da área da beleza sem querer, tipo, criando, pra curar, eu fiz para curar uma dor minha, né, e foi a pandemia que me ajudou E aí lá a entrar nisso daí. Você vê que às vezes há males, né, que você fica desesperado perante uma situação, e você vê que aquilo ali é a porta para, nossa, para tanta coisa maravilhosa. a liberdade. Agora vamos, se a forma do seu salão, então ele é, abre aspas, é de locação de cadeira. Ele é uma não é locação de cadeira, porque a locação de cadeira simples, ela é muito complicada, né. O meu sistema engloba várias coisas, porque não é uma locação, integrativa de bem móveis, onde todos os profissionais trabalham, integrados, porque existe o intercâmbio de cliente, mas existe padrão de conduta, padrão de qualidade, de produtos, de precificação, eh, a gestão ela é descentralizada, onde cada profissional cuida realmente da sua parte, e o dono consegue, ele vira, é como se fosse de comum acordo de todos, tudo que é referente ao salão, Uhum. como por exemplo padrão, né, de produtos, padrão de qualidade, padrão de valores, né, porque cada salão, você sabe, né, cada salão atende um público X, né, não dá para você ter no mesmo salão uma pessoa que cobra R$ 10 o corte e uma pessoa que cobra 500 o corte, você não Fica meio concorda? com um padrão Então existe um equilíbrio em várias coisas, né, então é uma colmeia. E tudo isso, e a gente entrega uma planilha, né, que a maioria dos profissionais quando fala em planilha sente 50 tipos de arrepio, né, porque é, fala: "Meu Deus, como que eu vou fazer?". A maioria dos cabeleireiros não sabe gerir o salão deles, a maioria mistura CPF com CNPJ. 78% dos donos de salão de beleza no Brasil, eles têm a conta unificada. E desses 78%, a sua grande maioria ou está devendo ou não tem dinheiro, não tem É reserva, isso. como você falou, ela não aguenta sobreviver esses 15 dias sequer. Bruno, eu peguei salões que estavam a ponto de fechar, de assim, de desistir, falou tipo assim: "Eu tenho 30 dias para fazer qualquer coisa, porque senão eu vou quebrar, ou senão eu vou fechar a porta, ou senão eu vou desistir", e a gente conseguiu reverter isso. Pra você ver o quão especial e o quão simples e como qualquer pessoa pode aplicar o sistema Authentic na sua vida, tanto quem é profissional, quanto quem é dono de salão. Para quem é dono de salão, que está se descabelando, você só tá no meio, né, de donos de salão. Eu quero que você me fale qual que não está sofrendo hoje, que trabalha no sistema de comissão e que ou não está devendo, ou não está pegando empréstimo, ou não está arrancando os cabelos com o profissional, tentando manter o profissional trabalhando lá dentro, ou ele é profissional e também é dono, mas não consegue ser profissional, porque a gestão é tão complicada e suga tanto da pessoa que ela não consegue, fazer a profissão dela. Hoje Diz você, que você a gente atende lá 210 salões por semana. E desses 210, né, observando, eu acredito que 10% são salões bem resolvidos. O restante tá tudo enrolado. é um número muito baixo, né, e Muito para baixo. você ver, gente, o ano passado foram 520 bilhões circulando no mercado da beleza no Brasil. É um valor muito alto circulando para as pessoas estarem se afogando desse jeito. Porque eles fazem dinheiro de fato, né, o dono do salão ele faz o dinheiro, só que ele não tem a gestão ou ele se perde nessa parte de comissão. Mas eu quero te fazer uma pergunta, o seu sistema,
ele vai atender também aquele salãozinho pequenininho que está lá no interior, Desde lá o no... menorzinho, do pequenininho, que aliás, os menores salões são os que se dão melhor com o sistema Authentis. Os grandes é para qualquer salão, desde o minúsculo, pequenininho de bairro até salão grande que tem, sei lá, 50 funcionários. Certo. Você vê o quão ele... Porque a grande verdade é que assim, você descentraliza a gestão, onde cada um, o sistema hoje da Lei Salão Parceiro é uma enganação. A verdade é essa. Ele é totalmente, ele foi criado, mas ele é totalmente complicado. Ele é totalmente, como é que eu vou explicar? Ele tira o lucro e come o dinheiro dos dois lados. O dono do salão, o que ele tem que fazer? Ele recebe tudo, aí ele tem que pagar a comissão, aí o resto, ele tem toda a burocracia nas costas dele. Ele tem todas as contas, aluguel, condomínio, luz, água, compra de produto, aí ele tem que pagar todos os impostos, tem uma quantidade absurda de funcionários administrativos para gerar tudo isso. No meu sistema, ele manda embora salão grande ou salão pequeno, recepcionista, estoquista, gerente, auxiliar administrativo, advogados, né, para os salões que são um pouquinho maiores estão sempre contando com a trabalhista, né? Aham. O risco de trabalhista no meu sistema é absolutamente zero. Zero. Eu tenho um contrato robusto com mais de 65 cláusulas que passou por 4 escritórios de advocacia e 3 de contabilidade, onde o profissional paga o dono do salão e não o dono do salão paga o profissional. Então isso já tira totalmente as trabalhistas. Você inverte. Não, então, totalmente invertido. É um sistema que realmente ele descentraliza a administração e descentralizando, cada um assume sua autorresponsabilidade. Com isso, os dois lucram mais. É porque aí ele deixa essa parte burocrática e ele foca só Você naquele que ele é elimina bom. totalmente a parte burocrática, né? Acaba que fica justo, o dono do salão recebe 12 meses no ano, então ele tem previsibilidade financeira, e se ele tem previsibilidade financeira, ele tá tranquilo que ele pode sair de férias, ele pode abrir outros salões, né, com o mesmo sistema e com isso aumentar o lucro dele. E para o profissional, ele é realmente autônomo, onde se ele quiser fechar 15 dias da agenda dele, porque na Lei Salão Parceiro, se um profissional sai 15 dias de férias, é 15 dias a menos de faturamento que o dono do salão conta para pagar as contas. Uhum. Mas ele não vai ter. E aí fica sempre o dono do salão com os 2 pés no peito do profissional para ele estar ali dentro trabalhando. O profissional não pode atender fora, porque se ele atende fora, ele está deixando de atender dentro e com isso, enfim, né, toda é burocracia. A grande verdade é que a Lei Salão Parceiro, ela é péssima. Aí torna-se aquela dependência e a pessoa acaba não vivendo. Então, quando a gente pega e apresenta isso, é um negócio que ele é tão maravilhoso que você ganha liberdade financeira, você ganha liberdade de agenda, você lucra mais, você assume realmente a autonomia, né, da sua vida, então você tem liberdade de verdade, que as pessoas acham que é inacreditável, mas ele é. Eu tirei salões do buraco que iam fechar em 30 dias. E em 30 dias dobraram o faturamento. E uma coisa que você falou que é muito importante é essa previsão de quanto... Porque se você for falar hoje, como eu falei, eu tenho 210, se for perguntar para 200, eles não sabem o quanto faturaram nos últimos 12 meses. E nem tem a previsão de quanto vai faturar agora, nos próximos 6. Então isso torna-se a vida dele mais fácil para que ele possa, de fato, dormir tranquilo. Não, dormir tranquilo mesmo, porque o dono do salão não dorme tranquilo. Ele dorme sempre desesperado. Então, como ele tem previsibilidade do que ele vai receber 12 meses do ano, então ele está tranquilo, porque ele sabe que todas as contas dele vão estar pagas e que ele ainda vai ter o lucro dele. O lucro, ele né? sabe que ele pode fazer de fato. E acaba que o profissional é autônomo de verdade, porque na Lei Salão Parceiro ele é um CLT, disfarçado de autônomo. Uhum. Mas a cobrança é como se ele fosse um CLT.
que ele tem que estar dentro do salão, que ele tem que ter hora para entrar, né? Que tem que ter hora para sair, que tem que estar lá faturando. E acaba que o profissional também fica sufocado, porque ele é autônomo, ele que atende 100% da cliente, desde a hora que ela chega até a hora que ela vai embora, mas ele não tem autonomia e liberdade de verdade. Tem sempre uma pessoa ali falando o que ele tem que fazer, o que ele tem que deixar de fazer. Então é uma guerra. A lei salão parceiro é uma guerra dentro do salão. A comissão é uma guerra. É uma guerra disfarçada. Uhum. Por isso que não vai para frente. Por isso que a maioria dos salões está nessa situação. E como você falou, é uma movimentação tão grande de recurso financeiro Sim, no país, e é uma classe que tem muito problema com dinheiro. Não consigo entender, é uma conta que ela nunca fecha. nunca fecha. Por causa disso, a comissão vai sempre ser uma conta que nunca fecha. Fazer um desenho rápido para você. Um profissional fatura R$ 20.000. Aí a comissão dele, na teoria, é 50%. Aí ele pega e deixa R$ 10.000 pro salão. Desses R$ 10.000 que fica para ele, falando do profissional, desses R$ 10.000 que fica para ele ainda tem que pagar todos os produtos, justo, porque é ele que usa. Aí ele tem a taxa da maquininha, que normalmente o profissional acaba sendo mais abusiva, né? E aí ele tem taxa de maquininha, aí ele tem comissão de auxiliar, aí ele tem produto, no fim das contas acaba saindo com 27%. Uhum. Já tá infeliz, né? Porque, poxa, eu que fiz 100% do trabalho e no fim das contas eu tô saindo com 27%. Aí na cabeça do profissional, vamos falar 30% para arredondar, na cabeça do profissional o dono tá me extorquindo porque ele tá ficando com 70%. Agora vamos ver o lado do dono. Aí o dono pega desses R$ 20.000, ele fica com 10.000. Desses 10.000, ele tem que pagar tudo. O aluguel, a luz, a água, né, o produto, os impostos, os advogados, todos os CLTs que tem no salão, auxiliar administrativo, recepcionista, a copeira, quando se tratando de salão grande, mas se tratando de salão pequeno tem que ter uma recepcionista, ou ele está ali se afogando, fazendo conta, porque daí tem imposto, tem sindicato, tem a contabilidade. A conta não fecha. Ele só sobrevive, A né? conta não fecha e fica todo mundo só sobrevivendo. Então, fazendo um desenho para as pessoas entenderem, é basicamente isso. Uhum. Agora, uma coisa que é mais para deixar mais claro para quem está assistindo, ô Rafa, eu ainda vou focar ainda no salão pequeno. O salão pequeno, de que forma ele é beneficiado? Tem toda essa parte de gestão, mas o salãozinho pequenininho, que tem lá 3, 4 profissionais ou 5, aquele que está começando. Esse salão, qual que é a vantagem dele ter o sistema Authentic e como que isso é aplicado dentro desse salão pequenininho? Porque o pequenininho, ele não tem ali, por exemplo, o jurídico, ele tem alguns custos que um salão grande não tem. Qual solução eu vou entregar para aquele salãozinho pequenininho ali que tá? Então vamos lá. Normalmente no salão pequeno, vamos falar primeiro o caso que é a comissão, né? Que normalmente é a comissão. Fica tudo nas costas do dono. E aí, se o dono é profissional, ele não consegue exercer a profissão dele porque ele está afogado na administração do salão. E está na mão dos profissionais, né? Então ele fica ali cobrando os profissionais para estarem ali faturando, né? E se o cabeleireiro não fatura, se o cabeleireiro quebrar um dedo e ficar 10 dias em casa, é 10 dias a menos, que faz um buraco na vida da pessoa. Aí a pessoa tá ali tentando fazer tudo ao mesmo tempo, né? Só que acaba que quando você faz tudo ao mesmo tempo, você não faz nada direito, né? Aí faz tudo de qualquer jeito, às vezes a continha de padaria ali no papel, né? E aí tá se afogando para pagar tudo, o aluguel, a água, a luz, o ar-condicionado que quebrou, porque daí a responsabilidade é do dono, né? Quebrou um ar-condicionado, ninguém divide ali entre os 4 profissionais pequenos que estão ali. Não, é o dono. Né? É o dono. E aí ele tem que ficar gerindo comissão, sindicato, querendo ou não, tem que pagar uma contabilidade, por menor que seja. Então, os custos acabam que fica tudo nas costas do dono. E ele não dá conta. Não dá conta. Então, quando você descentraliza essa administração,
tudo fica mais leve. E eu vou explicar depois por quê. Agora vamos falar de salão pequeno que faz a tal aluguel de cadeira, que normalmente é no boca a boca. Uhum. Normalmente é um contrato. Se tiver contrato, que na maioria das vezes não tem, 90% não tem. não tem. Aí o que acontece? O cabeleireiro teve uma discussãozinha com a dona. Tchau, tô indo embora. E esse dono fecha as portas, né? Porque se ele é pequeno, cada centavo ali de cada profissional conta, Aham. né? Então, fez no boca a boca, a pessoa pegou, largou e foi embora. Ficou na mão, já era. Ou faz o famoso aluguelzinho de sala, a sublocação, que já não é legal, normalmente quando o imóvel é alugado. Aí a pessoa, ela tá sublocando aquela sala é dela. Ela faz o que ela quiser ali dentro. Se ela quiser pintar a parede de vermelho, ela vai pintar. Se ela quiser tacar mais 3 pessoas para trabalhar para ela ali dentro, que eu tive casos assim, ela coloca. Quando a pessoa vê, ela já tem 4 pessoas gastando ali dentro, só que o combinado era uma só que não tem combinado nenhum, né? Foi tudo feito na boca, tudo feito nas coxas, porque hoje todo mundo faz tudo nas coxas. O sistema que eu tenho hoje, ele é um sistema simples, totalmente claro, sem burocracia. Por isso que o salão pequeno se torna muito mais leve e mais fácil para ele, porque eu entrego tudo de mão beijada. Eu entrego uma planilha automatizada, que a única coisa que a pessoa tem que colocar lá é: hoje eu gastei tanto de luz. Ela faz automaticamente todas as contas e entrega no final do mês, tudo mastigado ali. Quanto foi o seu lucro, quando foi. Eu dou uma outra planilha para ela precificar quanto que vai custar o aluguel de cada bem móvel. Pode ser uma cadeira de cabeleireiro, pode ser um carrinho de manicure, pode ser uma maca de estética, pode ser uma mesinha de unha de gel, pode ser uma cadeira de barbeiro. E com isso a pessoa vai pegar a real situação dela hoje e preencher a planilha ali, que vai entregar tudo mastigado para ela. E ela pode refazer essa planilha quantas vezes ela achar necessário até ela chegar num número que seja favorecido para ela. Então é fácil, é simples. Ela tem que alimentar só. Entende? E aí acaba que cada um, ele não vai ter problema de trabalhista. Por ser um contrato robusto, o profissional, ele não vai deixar ela na mão, ele vai ter que dar 30 dias de aviso prévio. Igual quando você aluga um apartamento, você não tem que assinar um contrato? Você tem que assinar hoje, por minúsculo que seja. Hoje em dia, se você vai alugar um quarto numa república, você tem que assinar um Tem que assinar um contrato. contrato. Então, a pessoa, ela vai cumprir com aquele contrato, porque se ela não cumprir, ela vai ter problema. Então, é um contrato que ele é bom para os 2 lados, tanto para o profissional quanto, ou seja, ele é justo e equilibrado. Tudo que é justo, tudo que é claro, Prospera. prospera. Porque você vê que não é, ninguém está levando vantagem ali. As pessoas têm na mente que se um está ganhando, o outro tem que estar perdendo. E não é assim. Porque se você descentraliza, se cada um assume sua autorresponsabilidade, todo mundo ganha junto. Todo mundo cresce junto. Aí tem esse salãozinho pequeno que tem 4 profissionais. Vamos falar que tem um barbeiro, uma cabeleireira, uma manicure e uma esteticista. Quando você trabalha nesse sistema, todos eles lucram mais. Então, automaticamente, as pessoas vão querer estar trabalhando ali. E esses profissionais, cada um tem a sua clientela. E aí que entra o intercâmbio de cliente. Então, quando você pega e vamos supor, eu vou pôr mais uma manicure. Você traz uma manicure de um salão que ela deixa a comissão e você mostra para ela que ali ela vai ganhar muito mais, porque ela vai receber 100% da cliente, ela vai ter um custo fixo por mês e que ela é livre de verdade. Essa manicure, ela vem e traz a clientela dela. Vamos supor que ela tenha 50 clientes que ela atenda no mês. É 50 clientes novas entrando nesse espaço de uma só vez, onde todos serão beneficiados. Porque essas 50 clientes vão fazer o cabelo com o barbeiro, vai fazer o cabelo com a cabeleireira, vai fazer com a esteticista e vice-versa. Então, ela automaticamente, ela atendia 50, ela vai começar a atender 100. Porque ela também vai atender desses outros profissionais. Então, realmente é um sistema que a gente montou, que são vários fatores benéficos, onde os 2 lados se favorecem e fica leve para todo mundo. E com isso, todo mundo lucra mais. Você constrói uma cadeia alimentar, Exatamente. todo mundo
faz parte. É isso aí, onde todo mundo trabalha em conjunto e não numa guerra, É um contra o outro. entender que é um time, na verdade, né? E não porque existe aquela parte de o individualismo, aquela coisa assim, não. Porque é uma disputa de ego e ali fica uma guerra, né? É isso aí. E é muito interessante o dono do salão entender que nesse time ele não é a pessoa que faz o gol, ele não é o atacante, ele não é o goleiro, ele não é a defesa, ele é o técnico, porque o técnico ele tem que ter uma visão ampla. É isso. E aí ele fala, ele tá ali para ajudar as pessoas a trabalharem em conjunto, onde todos têm voz ativa, né? E ele tá ali só para como se fosse reunião de condomínio, sabe? Hum, Onde todos os apartamentos se juntam para decidir o que é melhor pro condomínio. É a mesma coisa. mesma coisa. Todos os profissionais se juntam e eles decidem o que é melhor para o espaço, sempre levando em consideração o que é melhor para o cliente. Porque salão pode ter profissional, pode ter dono, pode ter parede, pode ter cadeira, pode ter lavatório. Se não tiver cliente, não é nada. Não tem nada. Não é absolutamente nada. Então, é um trabalho em harmonia, sempre focando no que traz o dinheiro para todo mundo, o que paga as contas de todo mundo, que é o cliente. É resolver o problema do cliente e é devolver a autoestima, é fazer aquilo Exatamente. que Autonomia, liberdade para ele gerir a carreira dele como ele achar melhor, né? E sempre focando no cliente, que é o que traz o financeiro, né? O dinheiro para dentro do salão. é, E acaba que é uma cadeia mesmo, é um time mesmo. E aí é onde todos trabalham e aí todo mundo prospera junto. e aí tem que ter essa parte, essa mudança de mentalidade e falar assim: "Ó, amigo, você vai crescer, mas ajuda o outro a crescer Gente, então, também". mas no sistema Authentic é tudo a gente deixa claro cada cada parte, né, do salão. A gente desenha praticamente. Então, para o profissional ou para o dono do salão, onde tudo é um bicho de 7 cabeças, né, administrar, separar o CNPJ do CPF, na cabeça das pessoas parece muito impossível, mas a grande verdade é que é simples. Então a gente pega e desenha, pega na mão e mostra tudo como que a pessoa tem que fazer para a coisa acontecer. É um copia e cola. E Então é o simples, é fácil, é só você pegar e implementar. Uhum. E aí e como que funciona essa parte do acompanhamento? Um exemplo, a pessoa foi lá, adquiriu o sistema, e o acompanhamento, como que funciona? Vocês têm uma equipe que fica ali acompanhando Tem, essa a gente pessoa? dá um acompanhamento por 1 ano para a pessoa. O nosso suporte é fantástico, porque a gente dá suporte, a gente não tem uma crítica sobre o nosso suporte. Hum. É 100% de aprovação e nota 10 o tempo todo. A gente está ali segurando na mão das pessoas, porque a gente sabe que a mudança é difícil. Apesar dela ser simples, as pessoas têm um bloqueio na mente para a mudança. E a gente tá e pega as pessoas pela mão para mostrar que isso é benéfico para os 2 lados, que ele vai crescer, que ele vai faturar mais, que ele vai atender mais clientes. O nosso suporte é maravilhoso. E tem tudo mastigado na plataforma. São 10 módulos, tudo explicadinho, mastigadinho. Tem o suporte do WhatsApp. A gente está 1 ano com as pessoas, a gente tem os encontros ao vivo e online. Tem um grupo com todos os alunos para tirar dúvida, porque a dúvida de um é de outro, né? Hum. Então acaba que quando a gente monta uma comunidade, onde as pessoas todas têm contato uma com as outras, e a gente está ali esclarecendo tudo o tempo todo. Então a gente pega pela mão mesmo. Então vai lá, então qualquer pessoa que adquirir o seu sistema, ela não vai estar sozinha. Não vai, Ela não não está vai. sozinha. A gente vai estar o tempo todo com a pessoa. E aí você já mostrou também que pode ser o salãozinho pequenininho, que está começando, né, o fato de estar pequeno significa que você é pequeno, você está. Tá, porque É. exato. E pode crescer, a gente tem aluno que estava a ponto de fechar o salão em 60 dias. Dobrou o faturamento, trouxe muito mais profissionais para dentro do espaço e a pessoa já está ampliando.
E eu tô falando em questão assim de quanto tempo? Nem 6 meses. Uhum. Nem 6 meses. A gente também tem um aplicativo que já tá no Apple Store, tá no Google Play já? Uma semana entra no Google Play. É um aplicativo onde os profissionais conseguem achar espaço que implementa o sistema Authentis e os donos de salão abrem vagas ou abrem estações para profissionais que tenham interesse no sistema Authentis. Então vai ficar muito mais fácil e é através da sua região. Então tem um mapa ali, eu sou da região, sei lá, de Alphaville. Eu quero sair da comissão e quero achar um salão que tenha o sistema Authentis. Baixa o aplicativo, se cadastra ali e aí vai aparecer todas as opções. E esse aplicativo, ele tem um custo? Ele é gratuito? Gratuito. Então é só quero saber Gratuito. qual salão que tem o Authentis e vou para lá. É isso aí. Porque vai facilitar. Então, assim, a gente pensou realmente em tudo. O sistema Authentis foi realmente criado de uma dor. Ele não foi pensado assim, eu vou criar o sistema Authentis. Foi de muitas dores, de ter vivido ao lado do dono, porque meu pai foi dono a vida inteira e eu vi o meu pai durante muito tempo desesperado quando perdia um profissional com faturamento alto, ou os profissionais ameaçando que iam sair, ou ele se descabelando que tipo, nossa, não tô dando conta de pagar as contas. Então eu tive esse lado. E aí depois que meu pai se aposentou e eu tive que começar do zero, aí eu vivi o outro lado, que foi o lado do profissional. E aí eu falei, gente, não é possível que seja essa guerra dentro de um salão. Pelo amor de Deus, não dá. E o clima fica pesado, o ambiente fica pesado, a cliente sente isso, né? Então, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa onde todo mundo trabalhe feliz. Eu preciso fazer alguma coisa onde todo mundo trabalhe feliz. E aí veio pandemia, e aí eu abri essa sala, e aí eu fui fazendo assim, não, cada um ganha o seu, a gente se ajuda, e foi sem querer. E foi Foi sem acontecer. querer, foi acontecendo, e aí o meu marido que não é porque é meu marido, mas é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele tem um raciocínio muito rápido, assim, e aí eu sempre trabalhando atrás da cadeira, que é o que eu amo, é o que eu gosto de fazer, eu sou artista, e aí sempre aquela pressão de entrar no digital, e aí eu entrei no digital, e aí eu cheguei para ele e falei, eu preciso de ajuda, então você entra comigo no digital, e aí a gente vira sócio, metade é meu, metade é seu. E aí ele foi pegando todas as minhas dores e foi, tipo, montando um quebra-cabeça. E falou: "Não, Rafa, então a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso". E aí ele foi atrás de ver se tinha alguma falha dentro desse sistema. Então, foi atrás de pesquisa para ver todos os cursos que existem sobre gestão de salão, ele estudou todos, a gente leu todos os livros sobre gestão de salão, pegou todos os buracos, todas as dores, todas as falhas, foi atrás de advogados, pegamos 4 escritórios para revisar tudo, contabilidade. Então, assim, e aí pegamos até que a gente realmente foi criado o sistema Authentis de uma maneira profissional, onde não existe falha nem civil e nem financeira, nem contábil. E aí a gente realmente viu que o negócio realmente é bom para todo mundo e é totalmente legal e não tem brecha. E o ponto principal do seu sistema, né, pelo menos que chamou a minha atenção, foi o princípio básico, né, que você citou aqui várias vezes, ganho seu que eu ganho o meu. E quando você junta isso, o salão ganha. É porque Porque você está interessado no crescimento de É. fato da outra pessoa. de todo mundo, É, porque quando você tem um time tem que jogar pelo time, não tem que jogar por ele. Porque se você quer jogar sozinho, você vai, sei lá, vai jogar tênis, vai, né, vai fazer alguma profissão onde você é verdade. não dá pra você jogar basquete pensando só em você. Sozinho Não não dá dá. pra você jogar futebol pensando só em você, né. Então se você quer pensar só em você, né, quando se trata de esporte, vai fazer um esporte onde seja só você, É, porque né, que daí você briga com um monte de gente, compete com um monte de gente. Agora se você precisa e num salão, você precisa de um time. você precisa, porque senão você está no esporte errado. É,
Porque você depende de muita gente. Quem é cabeleireiro, quer crescer, vai depender de auxiliar, depende do espaço, depende de uma estrutura. Se você quer ter todos os serviços, né, para sua cliente estar dentro do mesmo espaço, você precisa ter a manicure, você precisa ter a estética, você precisa ter a maquiadora, você precisa ter a design de sobrancelha, você precisa ter uma equipe, né? E equipe é um time. Então, a grande verdade é que eu não conseguia ver as pessoas se matando dividindo o mesmo teto, né? Porque acaba que você fica mais tempo dentro né, do seu trabalho do que dentro da sua própria casa. Você fica ali Então, foi fugido de dor mesmo, e realmente é um negócio onde todos crescem, tem que todo mundo trabalhar junto, né? Quando você trabalha em equipe, todo mundo, né, prospera, né? Então, realmente é esse o pensamento, de verdade. E o meu salão é uma harmonia. Bom, você vai lá, né? Você vê, tipo, você entra lá e você vê como o negócio flui sozinho. É bem tranquilo. Não é? Não né? tem, né? Tipo, É leve. é leve, né? E, tipo, tudo flui sozinho, tudo, né? Tipo, você vê que tá sempre todo mundo ali à disposição para, não importa se é uma manicure, se é um barbeiro, se é uma auxiliar, você vê que quando chega alguém lá da sua equipe, sempre tem, qualquer um recebe, não tem essa, isso aí é responsabilidade do dono, não tem nada a ver com isso. É um por todos e todos por um. É isso aí. Essa que é a grande realidade. Rafa, eu quero de fato agradecer sua participação aqui no nosso programa. Mostrar para qualquer pessoa que existem desafios que são superados, Sempre são, né? sempre são Então, superados. a gente entende que qualquer pessoa ela pode fazer algo grande, Sim, desde que ela comece e principalmente peça ajuda, também porque é. sozinha não dá para Ninguém cresce sozinho, eu acho. Você pode até crescer sozinho, mas você vai demorar muito mais. muito tempo. Eu acho que a gente tá nesse mundo para servir, né? Eu acho que é isso que Deus quer de nós. Eu acho que quando a gente serve é tão gratificante, né? Preenche tanto o nosso coração. Então, é muito mágico, né? Quando você vê que você criou algo para as pessoas prosperarem e serem felizes e terem paz, né? Porque eu acho que paz, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, isso aí é impagável, né? A paz. Então, dá para ter paz, dá para ter liberdade, dá para crescer sendo pequeno, sendo grande, plantar a sementinha ali, regar todo dia, que todo mundo vai prosperar. E dá para crescer ajudando, Opa, né? com Então, Rafa, certeza. eu queria que você deixasse a sua última mensagem aqui. Para mim foi uma satisfação enorme ter Nossa, eu que conosco. agradeço você me dar aí esse espaço para contar um pouquinho da minha história e do meu crescimento. E comecei lá de baixo, quebrei algumas vezes, cavei o buraco também, cheguei no fundo do poço, e a gente se transforma mesmo quando a gente chega no fundo do poço, né, Bruno? Você já também. Nossa, eu sei como que é. Eu queria que você deixasse então sua última mensagem para quem está te assistindo. De repente uma pessoa que ela tá meio perdida. O meu grande propósito é de fato falar com aquela pessoa que ela está no momento de dificuldade, porque eu não quero que ela desista. Vamos lá, desistir não é uma opção. Existem muitos obstáculos no caminho. Às vezes você chegou no seu limite e você acha que não dá mais, que você quer desistir, mas não faça isso. Senta, organiza a sua cabeça, acalma teu coração, foca. E a coisa mais difícil que tem é a gente olhar para dentro. Mas quando a gente olha para dentro, é libertador, porque você consegue abrir a sua mente e ficar claro aonde que você tem que pisar para ir para frente. Então, se tem um conselho que eu posso te dar foca sempre na solução. Não fica remoendo o problema, porque tudo tem solução. Tudo. Pega, se você tiver que sentar sozinha no chão do banheiro da tua casa, pegar um papel e falar: hoje esses são os meus problemas e quais seriam as soluções, porque você abre a mente e fica claro, mas não desista. Tudo, tudo, tudo tem um caminho. Tudo tem um caminho. E você tem que arrancar essa força aí de dentro de você, que todo mundo tem essa força dentro. Todo mundo tem. Arregaça as mangas aí, dá uns gritos, chora
enxuga a lágrima, levanta, ergue a cabeça e toca o barco, que sempre tem um caminho. É isso aí, Rafa, mais uma vez, obrigado pela Eu sua que agradeço, participação, Bruno. obrigado Foi um mesmo. prazer enorme contar um pouquinho aqui da minha história, estar aqui com você, que é meu parceiro aí, que a gente tem uma parceria ótima. Sou muito feliz em ser sua cliente também. E de hoje, Que isso, eu que fico agradecido em tê-la como cliente também, lá na lavanderia, acredito que em outras coisas que vão surgir se futuramente. Deus quiser. Tá bom? Obrigadão Eu mesmo, te Rafa. agradeço, obrigada. Então esse foi o nosso programa Dono de Salão e eu espero que você seja motivado. Motivação é você ter um motivo para agir. Então que você lembre todos os dias daquele motivo que fez você iniciar. Porque eu tenho certeza que se você não desistir, se você pedir ajuda, você vai chegar ao sucesso. Então não se esqueça de se inscrever no canal, mandar esse vídeo para o profissional da beleza que você conhece e que nos próximos dias, quem sabe você, dono de salão, esteja aqui comigo. Muito obrigado.